Um dos maiores casos no setor de tecnologia desde o processo dos Estados Unidos contra a Microsoft está acontecendo nesse momento. A justiça americana decidiu que o Google é um monopólio no mercado de buscadores. E dependendo do resultado desse julgamento, a Big Tech pode ser obrigada a se dividir e vender partes do seu império digital, ou até mesmo ser forçada a recomendar buscadores de empresas concorrentes como DuckDuckGo, Brave Search ou Bing. No vídeo de hoje nós vamos entender o que levou a justiça americana a tomar essa decisão, como isso pode impactar alguns produtos liderados pelo Google, como por exemplo o Android, o YouTube, o Chrome, e como por fim isso pode afetar a sua estratégia de proteção contra rastreadores, anúncios e de segurança e privacidade. Vamos entender tudo isso logo após a vinheta. Não é novidade para ninguém que o Google e algumas outras Big Techs se comportam sim como monopólios em suas áreas de atuação. Mas parece que a situação chegou num nível aí insustentável. Em um julgamento histórico lá nos Estados Unidos, um tribunal decidiu que o Google agiu ilegalmente para manter um monopólio nas buscas online, por inclusive pagar bilhões de dólares por ano a outras empresas como Apple e Samsung. E, gente, isso pode trazer, assim, consequências catastróficas para o Google e muda muita coisa também, dependendo daquilo que for decidido no cenário de privacidade. Imagine, por exemplo, a venda da marca Android para uma Microsoft ou para uma Amazon, ou talvez uma total mudança do projeto open source do Android para um código fechado. Ou seja, muitas coisas podem acontecer e a gente vai te atualizar nesse vídeo aqui. Mas antes de tudo, antes de entrarmos nos pormenores, vamos entender o que está acontecendo com o Google. A principal acusação desse processo aqui é que uma das maneiras pelos quais o Google conseguiu controlar aí 90% do mercado de buscas online foi pagando bilhões de dólares a outras empresas para literalmente eliminar a concorrência. Ou seja, não dar margem para que outros buscadores e também outros produtos pró-privacidade conseguissem crescer. E aí que eu estou falando especificamente do DuckDuckGo, outros buscadores, Brave Search, navegadores e diversos outros projetos. Isso porque somente em 2021 o Google pagou mais de 26 bilhões de dólares a diferentes navegadores e fabricantes de celulares para garantir que o seu motor de busca fosse o padrão praticamente em todos os lugares. No mesmo ano, eles conseguiram, pelos anúncios no buscador, gerar mais de 146 bilhões de dólares em receita. Ou seja, dinheiro pra caramba, e eu nem consigo imaginar esse montante. E isso, né, investindo, fazendo parceria com essas empresas, acabou gerando aí a Big Tech um retorno de 5 vezes mais, né, de mais de 5 vezes o valor investido. Ou seja, eles fizeram esse conluio, vamos dizer assim, essas parcerias para que o Google estivesse em todos os lugares. E se a gente analisa isso de maneira um pouco mais fria, podemos perceber que realisticamente isso coloca o Google em uma posição em que nenhum outro mecanismo de busca consiga realmente competir com ele. Mas por que você diz isso, Pio? A maioria das pessoas nem imagine que outro buscador exista. Para elas é o Google, porque já vem por padrão. E essa é a principal estratégia dessa Big Tech. Deixar os usuários acostumados a manter ali os programas, configurações, tudo por padrão nos dispositivos, para que assim eles possam praticamente ficar presos, né, ao ecossistema. Seja lá no navegador Safari do iOS e macOS, ou no navegador da Samsung, né, em diferentes celulares, em diferentes marcas. O Google ainda assim é o buscador que vem instalado por padrão. Isso por causa desses acordos, desses milhões que ele jorra em cima de qualquer projeto, marca que comece a fazer algum tipo de sucesso para, claro, ele aproveitar também e pegar uma fatia desse bolo. Assim, eles fazem com que, independente da marca e do tipo de dispositivo, eles estejam sempre presentes, acompanhando ali quais têm sido os seus acessos online e observando aquilo que você tem feito nas redes sociais e na internet de maneira geral.
A estratégia do Google, se a gente fosse pegar um exemplo aí da literatura, né, da cultura pop, seria ser o Thanos, só que na vida real, ser inevitável. Mas ela também não chegou sozinha lá, tá? Ironicamente, a própria Microsoft acabou ajudando o Google nessa questão em tornar o Google um monopólio, só que lá no Windows. Isso por causa de décadas, né, de má reputação desse navegador deplorável que foi o Internet Explorer, versões lentas, bugadas do Microsoft Edge e também, sinceramente, por causa do Bing, né, que não ajudava em nada, tinha buscas extremamente ruins, não sei como é que tá hoje, mas fizeram aí com que as pessoas, principalmente aquelas que não estão ligadas sobre privacidade, utilizassem, né, essas ferramentas lá do Windows para imediatamente sair delas. Ou seja, acabou de formatar o Windows, acabou de instalar um novo sistema operacional, abre o Edge e já baixa ali o Chrome ou o Firefox. E curiosamente, esses dois navegadores também usam o Google, né, como um motor de busca padrão, ampliando ainda mais o seu monopólio e trazendo diversos usuários para o seu ecossistema. E depois dessa lambança, assim, a Microsoft tentou reverter a situação. Ela tentou diversas vezes convencer a Apple a tornar o Bing o buscador padrão lá no navegador Safari. Até mesmo o DuckDuckGo entrou na jogada e fez algumas ofertas ali para ser o buscador no modo privado ali do navegador, mas mesmo assim nada mudou. O Google continuou sendo o buscador padrão nesses navegadores e também em sistemas operacionais mobile. Isso porque, para essas empresas, a verdade é que o Google continua sendo a única opção viável, porque os usuários já estão acostumados, né, com esse ecossistema. Imagina a Apple fazer uma mudança brusca aí para um novo buscador. Geraria uma imagem terrível, né, sobre a sua reputação, ia gerar um burburinho tremendo, né? Diversas pessoas iam reclamar com essas empresas, então elas acabam até mesmo optando por manter o Google, mesmo quando a oferta desse buscador não é a melhor. E aqui eu tô falando especificamente do caso da Apple, que aceitou manter o Google, mesmo não sendo a principal e a melhor oferta. E esse é um dos sintomas, né? É isso que acontece quando nós temos um monopólio. Não importa no final se o serviço ele é inferior ou se ele desrespeita os usuários. Ele ainda vai ser escolhido, porque não existe nenhuma concorrência de verdade. Se for tentar mudar para um outro, vai gerar um impacto tão negativo que às vezes nem vale a pena, por mais que a quantia recebida seja boa. E quem concorda com essa ideia aqui é o Ed Kuehl, vice-presidente sênior de serviços da Apple, que foi também citado nesse processo por ter dito, abre aspas, que não há preço que a Microsoft poderia oferecer para que a Apple colocasse o Bing por padrão no Safari. A Mozilla também entrou aqui na jogada e também declarou, né, em uma carta, antes de rolar esse processo aqui, que mudar o buscador padrão do Firefox seria uma jogada ruim, porque nenhum concorrente poderia monetizar as buscas tão eficazmente quanto o Google. E isso tem tudo a ver com o nosso último vídeo que fizemos sobre os adblockers e seu possível fim lá no Google Chrome. Isso liderado, né, por uma das empresas que está sendo acusada aqui por monopólio, ou seja, pela própria Google. Vou deixar esse vídeo aqui no card para você continuar assistindo. E tem um ponto preocupante. 80% da receita da Mozilla vem dos anúncios de buscas no Google pelo Firefox. Entenda que, para que eles continuem desenvolvendo o navegador, infelizmente acaba sendo crucial que eles mantenham esse acordo, por mais que eles não concordem com a visão do Google. Eles precisam manter esse acordo com o Google. E olha só o resultado que a gente tem. Um dos melhores navegadores para segurança e privacidade tem que manter um acordo com o seu principal concorrente e o maior inimigo da privacidade online para poder sobreviver. Esse é um outro sintoma que mostra que o Google é sim um monopólio. Se até uma das empresas mais valiosas do mundo e o navegador concorrente do Google não consegue se desvencilhar de sua dependência desse buscador, então quer dizer que não há como criar uma competição real nesse mercado. Por mais que eles tentem, por mais que eles sejam abertos, né, à segurança, à privacidade, à customização e respeite o usuário, eles ainda assim precisam depender dessa gigante, dessa Big Tech, que com seus valores não fazem muito sentido com o negócio, por exemplo, da Mozilla, né? Com o negócio, por exemplo, da Brave. É uma situação realmente muito difícil.
E outro ponto é que existem negócios que dependem totalmente do Google, que não conseguem viver sem ele. Um exemplo disso são empresas como Booking, Expedia e JP Morgan, que investem quase 9 vezes mais em anúncios no Google do que no Bing, porque só conseguem retorno significativo no buscador do Google. E quem diz isso são os próprios documentos, abertos por essas empresas. Elas relatam que tentaram experiências como cortar publicidade no Google e aplicar o mesmo valor em anúncios lá no Bing ou no Facebook, e o resultado foi sempre o mesmo, uma queda na receita. Ou seja, eles só conseguem ter um retorno sobre investimento positivo em anúncios quando eles utilizam os anúncios pelo Google. Isso é outro sintoma. Tanto é que eles falaram que mesmo que a Microsoft oferecesse grandes descontos para anúncios lá no Bing, isso não seria suficiente para atrair essas empresas, porque ainda assim eles precisam continuar naquilo que funciona, que no caso é o Google. Mas, Pio, eu entendi, cara, mas e agora? O que vai acontecer? O que pode acontecer com essa situação? Primeiro que o caso ainda está em andamento e não existe uma decisão final, ainda não foi tomada uma decisão final. Até porque o Google disse que vai recorrer, ou seja, ele não quer vender o Android, ele não quer largar o osso, ele quer continuar ali bem de boa. Mas em um cenário mais extremo, o Google pode ser forçado a se fragmentar e vender alguns dos seus produtos. Mas se isso acontecer, nós vamos te atualizar aqui no canal. Uma outra possibilidade é que a empresa seja obrigada a aumentar a transparência ou adotar medidas que promovam ali uma maior competitividade nesse mercado. Mas é importante entender que grande parte do domínio do Google vem do fato de que muitos dos seus serviços operam também, O que fez ele ser um monopólio é que tudo isso foi feito para que seja uma máquina de dados, mesmo operando no vermelho. E isso é estratégico, principalmente para manter a sua posição dominante. O Chrome, por exemplo, apesar de ser gratuito, para usuário, você não paga para baixar ou para utilizar esse navegador, o Google acaba investindo, mais dinheiro em seu desenvolvimento do que qualquer outra empresa de navegadores. Para quê? Para coletar mais dados possíveis dos seus usuários. O Gmail também segue a mesma lógica. Não custa nada para você ir do outro lado abrir uma conta, criar e ainda você recebe 15 GB de armazenamento lá no Drive. Porém, o Google escaneia todos os seus e-mails, todas as suas mensagens que você enviou, que você recebeu, além de também exibir anúncios lá direto, dentro da sua caixa de entrada, dentro do Gmail. E isso não só alimenta, esses dados, não só alimentam a rede de anúncios do Google, mas também faz com que eles consigam transformar no Gmail em um grande outdoor, em que eles consigam também vender espaço publicitário em uma ferramenta que você precisa acessar, que você precisa se comunicar, seja para receber um e-mail do seu trabalho, de uma conta online, ou seja, eles garantem que os usuários vão assistir aos anúncios que estão dentro da caixa de entrada do Gmail. Outro carinha também que demonstra, esses esforços do Google em coletar o máximo de dados possíveis é o próprio YouTube. O YouTube ele opera hoje no prejuízo, mas mesmo assim vale a pena no final das contas. Porque, entenda, milhares de vídeos eles são postados todos os dias. E imagina o custo disso, O Google ele precisa armazenar múltiplas cópias, de diversos vídeos em diferentes resoluções. E mesmo trazendo algumas opções de monetização, como o YouTube Premium, aluguel de filmes, membros em canais, superchats e diversas outras coisas, essas fontes de receitas são insignificantes comparadas ao que o Google ganha com a coleta de dados e a exibição de anúncios por todas essas plataformas. Entenda que existe um outro custo também, O YouTube ainda precisa não só armazenar, mas também transmitir esses vídeos em alta qualidade para pessoas ao redor de todo mundo, o que exige também uma infraestrutura massiva, Data centers praticamente em quase todos os países. Ou seja, e esses data centers, além desse custo de processamento e transmissão, eles podem ter que transmitir vídeos em altíssima qualidade, vídeos em até 8K, por exemplo. Então é uma tarefa extremamente complexa, cara e acessível sim a poucas empresas. A Odyssey, por exemplo, que a gente recomendou aqui no canal, tentou fazer isso, vem tentando crescer dia após dia, mas existe uma dificuldade natural, de você convencer a outras pessoas a utilizar uma plataforma alternativa. Existe o alto custo também de você fazer tudo isso rodar, e o Google faz tudo isso porque tem a coleta de dados como base da sua pirâmide, a coleta dos seus dados e venda para quem pagar mais.
Mas, Pio, e sobre a decisão? Qual é a decisão mais provável sobre esse caso? Olha, a solução que tem sido mais discutida pelos advogados ali do Departamento de Justiça americano tem sido tirar o sistema operacional Android do Google, das mãos ali do Google. Entenda que isso seria um grande golpe, mudaria muita coisa e tiraria também a Big Tech do mercado de celulares, né? Mas abriria espaço para outra gigante de tecnologia, provavelmente, tá? O que poderia no final ser um 6 por meia dúzia ou também acabar piorando a situação. Imagine, por exemplo, a Meta comprando o Android para concorrer diretamente com a Apple, ou o Android nas mãos da Microsoft com a terrível volta do Windows Phone. Tudo isso seria horrível. Mas enfim, o que você acha dessa situação? Eu quero ouvir de você, quero que a gente continue conversando aqui embaixo nos comentários. Ficamos por aqui, obrigado por assistir, valeu e até um próximo vídeo.